Se eu falar em multiverso DC, você provavelmente vai pensar em personagens como Barry Allen, Wally West ou Dr. Manhattan, mas o fato é que o criador de um dos multiversos DC é um cara que não tem nada a ver com viagem no tempo ou poderes multiversais, é o John Constantine. Sim, Constantine, o detetive espiritual da DC, é o responsável por criar e destruir o multiverso. Mais especificamente o multiverso DC de animações, onde cada uma das terras animadas existem. Batman, série animada e Liga da Justiça, Super Amigos, Jovens Titãs, Tomorrowverse, cada uma dessas realidades só existe por conta do John Constantine, e esses mundos também foram destruídos por ele. Eu sei que hoje em dia tá todo mundo cansado do multiverso por conta do tanto de filmes e séries que existem sobre o assunto, especialmente na Marvel, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Loki, Deadpool e Wolverine e em breve Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. É muito multiverso. Mas o fato é que a existência de múltiplas realidades sempre foi um dos alicerces do universo DC nos quadrinhos. Na verdade, a gente pode dizer que o conceito de multiverso só existe por conta da DC. Originalmente, durante a Era de Ouro dos quadrinhos, personagens como Flash e Lanterna Verde eram muito diferentes das versões que a gente conhece hoje. O Flash era o Jay Garrick e o uniforme dele era basicamente uma camiseta vermelha e um chapéu de alumínio. O Lanterna Verde era o Alan Scott e até então os poderes dele não tinham nada a ver com o espaço ou com uma tropa de guardiões espaciais. Mas então veio a Era de Prata, quando a DC começou a reinventar alguns de seus personagens para entregar histórias mais modernas. Surgia assim o Barry Allen, o segundo Flash, que apareceu pela primeira vez em DC Showcase número 4 em outubro de 1956. O Hal Jordan apareceu pouco tempo depois em DC Showcase número 22 de 1959. Mas o que aconteceu com o Flash e o Lanterna Verde originais? Bom, esses caras, tal como boa parte do universo DC dos quadrinhos da Era de Ouro, ficaram numa espécie de cronologia à parte, que ficou conhecida como Terra 2. Os principais quadrinhos da DC, com personagens tipo Barry e Hal Jordan, existiam agora na Terra 1, ou Earth 1, enquanto os da Era de Ouro povoaram a Terra 2. O ponto aqui não era criar um multiverso. A DC queria simplesmente separar os personagens antigos dos novos e evitar que as pessoas ficassem confusas quanto à existência de dois Lanternas Verdes ou dois Flashes. Mas tudo mudou em 1961 com The Flash número 123, que trouxe uma história chamada O Flash de Dois Mundos. Escrito por Gardner Fox, essa história colocou o Barry Allen e o Jay Garrick juntos. Pela primeira vez desde a criação desses novos personagens, dois universos completamente diferentes da DC haviam colidido. E os crossovers não pararam por aí. Depois teve crises na Terra 1, depois crises na Terra 2. A história do multiverso DC nos quadrinhos é muito longa e complexa e merece um vídeo só dela. Mas o fato é que tudo culminou em 1985 com Crises nas Infinitas Terras, ou Crisis on Infinite Earths, uma história na qual todas as realidades da DC colidiram em um grande evento. Crise nas Infinitas Terras de Marv Wolfman e George Perez é um dos gibis mais importantes da história dos quadrinhos americanos, seja para DC ou para Marvel. A história em si não era nada espetacular. Basicamente, um ser intergaláctico chamado Monitor começa a reunir heróis de várias terras para ajudar a salvar a existência do Anti-Monitor, um ser que queria destruir todos os universos. O que fez Crise nas Infinitas Terras tão importante é que esse foi o primeiro grande evento dos quadrinhos a fazer um reboot significativo e que serviu quase como que uma ação de marketing para trazer novos leitores. Hoje em dia isso é bem comum, a gente já teve Guerras Secretas na Marvel, os Novos 52 na DC, toda semana tem algum reboot, e tudo isso foi inspirado por Crise nas Infinitas Terras lá de 1985. Ao final de Crise nas Infinitas Terras, todas aquelas cronologias haviam deixado de existir, e agora todo o universo DC existia numa única linha do tempo, a Earth Prime, ou Terra Primordial. Tá, mas o que isso tem a ver com Constantine? Bom, Crise nas Infinitas Terras continuou sendo uma das histórias mais famosas da DC por décadas e já recebeu várias adaptações. Uma delas foi no Arrowverse, ao final do qual todas as realidades se fundiram e a Supergirl passou a existir no mesmo universo do Flash. A mais recente adaptação de Crise nas Infinitas Terras veio do Tomorrowverse, a cronologia de filmes animados da DC que começou com Superman, o Homem do Amanhã e terminou em Crise nas Infinitas Terras parte 3. A trilogia de filmes Crise nas Infinitas Terras teve algumas coisas bem legais e algumas coisas que não funcionaram, mas o que mais me surpreendeu nesses filmes foi o retorno do John Constantine. E eu digo retorno porque o Constantine de Crise nas Infinitas Terras é o mesmo Constantine do universo DC de filmes animados lá da época dos Novos 52. Você não entendeu errado. O Constantine que aparece no final do Tomorrowverse
é o mesmo Constantine de Liga da Justiça Sombria ou Liga da Justiça Sombria Guerra de Apocalipse. Mas calma, o Tomorrowverse não era uma franquia completamente diferente do DCAMU? Aquele antigo universo não havia sido encerrado com Guerra de Apocalipse? Bom, eu também achava isso até assistir Liga da Justiça Crise nas Infinitas Terras Parte 2. Ao final desse filme, a gente descobre que o Pária, um homem bem velho que aparentemente havia presenciado a destruição de vários universos, na verdade era o John Constantine. E o curioso é que ninguém no Tomorrowverse conhecia esse tal de Constantine, nem mesmo o Batman ou o Senhor Destino. E lá na parte 3, quando o Batman chama o Senhor Destino para investigar quem era esse Constantine, eles descobrem que esse cara era mais velho do que o próprio multiverso. E é aí que tudo fez sentido. O Tomorrowverse, toda essa cronologia nova de filmes da DC, que tem a sua própria Terra 1 e Terra 2, foi criado como consequência do Flash ter voltado no tempo de novo, ao final de Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse. Se você se lembra, em Guerra de Apocalipse, a Liga da Justiça sofre a sua maior derrota ao tentar atacar o Darkseid. O plano foi um desastre. Quase todos os heróis caíram em combate, e os que sobreviveram ficaram traumatizados. É o filme mais sombrio da DC. Tá todo mundo derrotado e miserável, e nada do que os heróis restantes tentam fazer dar certo. E isso sem falar que o núcleo do planeta havia sido comprometido. Ou seja, mesmo após o Darkseid ter sido derrotado pelo Trigon, não havia mais esperança para aquele universo que o Flash criou lá no final do filme de Flashpoint de 2013. O Constantine, que havia lido a mente do Barry, sabia que todo aquele universo foi criado por ele ao tentar salvar a mãe e depois desistir, diz pro Flash que ele tem que voltar no tempo de novo e impedir esse futuro horrível de acontecer. Apocalypse War termina com o Flash voltando no tempo. E a gente assume que ele vai desfazer os eventos de Flashpoint mais uma vez e criar um novo universo. Bom, mas nesse caso você poderia dizer que a culpa de tudo é do Barry Allen, não do Constantine. E você estaria certo, não fosse por um detalhe revelado em Crise nas Infinitas Terras Parte 3. O Constantine usou um feitiço mental no Barry para obrigar ele a voltar no tempo e fazer o que tinha que ser feito. O Flash não teve escolha. E a missão dele era mais sinistra do que eu imaginava. O Flash não voltou no tempo lá para a época de Flashpoint. Ele voltou durante o nascimento do Darkseid. A ideia do Constantine era simples. A única forma de destruir o Darkseid era quando ele ainda fosse um bebê. O Constantine colocou um feitiço no Barry que infectaria de forma letal qualquer pessoa que ficasse perto dele e mandou o Flash voltar no tempo para quando o Darkseid havia acabado de nascer. O Barry se recusou a machucar o bebê Darkseid, mesmo sabendo o que ele iria fazer no futuro, porque isso não era algo que um herói faria, mas não adiantou de nada. O feitiço secreto do Constantine infectou o Darkseid, que pereceu ainda no berço e nunca se tornou o conquistador galáctico que a gente conhece. Final feliz então, certo? Sem Darkseid, Apocalypse War nunca acontece, todos os heróis vivem felizes para sempre em um novo universo. Em Crise nas Infinitas Terras, parte 3, a gente descobre que o Darkseid era um dos pontos fixos, um dos alicerces da realidade, uma força necessária para manter o balanço do universo. Ao remover o Darkseid da história, o Constantine fez uma rachadura no tecido do espaço-tempo. Agora existiam dois universos, um com o Darkseid e um sem o Darkseid. Esse novo universo sem o Darkseid levou a existência de mais dois, que levaram a existência de mais dois, e assim, de forma exponencial, o que era apenas uma realidade gerou a existência de um multiverso. Infinitas terras que não paravam de se multiplicar. A cada escolha que alguém fazia, um novo universo nascia. E assim surgiram universos que a gente conhece, tipo DCAU, lá de Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, e a Terra 1956, que é de onde vem os Super Amigos. É por isso que o John Constantine, mais especificamente aquele dos filmes animados, foi o criador do multiverso. Mas ele também foi o destruidor desse mesmo multiverso que ele criou. Em Crise nas Infinitas Terras parte 3, a gente descobre que o Anti-Monitor é uma espécie de anticorpo gerado pela própria realidade para combater a existência de infinitas terras. O Anti-Monitor é como se fosse uma defesa contra o vírus do multiverso. É contrário à ordem natural das coisas existirem tantos universos. E é por isso que começaram a surgir infinitos anti-monitores, cuja função era única e exclusivamente erradicar realidades. A Supergirl caiu em combate, destruindo um dos anti-monitores. E o filme até recriou a icônica cena do Superman carregando a cara, mas destruir um anti-monitor não era o suficiente. Todos estariam em perigo enquanto o multiverso ainda existisse. E é por isso que, com a ajuda do Espectro, o Constantine concordou em fazer o que devia ser feito, acabar com essas infinitas terras e criar uma nova terra primordial, um novo monoverso. Todas as infinitas versões de personagens tipo Batman e Superman seriam fundidas em uma só,
o que significa que a vida desses personagens ao redor do multiverso deixaria de existir. O Constantine estava basicamente destruindo infinitas terras para conseguir salvar pelo menos uma. E isso é exatamente o que aconteceu nos quadrinhos originais de Crise nas Infinitas Terras. Crise nas Infinitas Terras parte 3 termina com os heróis saindo do vazio onde eles estavam em direção a esse novo universo. Basicamente, todas essas versões deles que a gente viu no Tomorrowverse e em outras animações da DC deixariam de existir e uma nova história começaria. A gente só chega a ver uma breve cena desse novo universo, que é uma jovem Diana treinando em Themyscira. Crise nas Infinitas Terras parte 3 foi a conclusão não só do Tomorrowverse, mas de toda a cronologia de filmes animados que começou com Flashpoint lá em 2013. O filme também deu fins bem trágicos para universos que a gente já conhecia, tipo dos Jovens Titãs e os da Liga da Justiça. E tudo isso graças a John Constantine. Constantine sempre foi um personagem bem trágico, desde a sua primeira aparição lá na revista do Monstro do Pântano em 1985. Uma das coisas mais interessantes desse personagem é que ele sempre tem que fazer alguma decisão difícil e acaba perdendo algo ou alguém importante. Foi assim em Apocalypse War, no qual ele perdeu a Zatanna e teve que viver em um mundo dominado pelo Darkseid, e foi assim em Crise nas Infinitas Terras. Mas e você, já assistiu a trilogia Crise nas Infinitas Terras? Deixa aqui nos comentários o que você achou desses filmes. E deixa aqui também qual a sua animação preferida da DC. E por falar em animações da DC, nesse vídeo aqui eu discuto sobre o novo desenho do Superman.